Dando continuidade à história, Ellie, a minha amada imortal. A aventura real de almas afins que se buscam depois da morte. De Léo Galiza. Capítulo 7. A dor. Entrei no quarto e encontrei-a sobre a cama. Ela estava pálida e abatida. No entanto, mais uma vez eu vi brilhar o seu sorriso. Caminhei até ela e segurei forte a sua mão. Meu amor, eu estou aqui. Vim o mais rápido que pude. Falei emocionado, vendo o seu estado. Meu querido Nelson, eu não quis perturbá-lo. Achei que precisava apenas de um pouco de descanso e dos chás que aprendi com a minha avó para ficar curada. Mas agora eu tenho consciência que a minha doença é séria. Fez uma pausa e continuou. Eu não quero te perder, Nelson, e nem deixar os nossos filhos. Por favor, não me deixe morrer. Minha adorável mulher, acredite em mim, não morrerá. Espantes esses pensamentos sombrios do teu coração. O Dr. Brown informou-me que recuperarás as tuas forças gradativamente e em breve estarás curada, meu amor. Para tanto, eu necessito que estejas dispostas a me ajudar, porque só assim poderemos juntos banir essa doença para longe. Eu não sairei do seu lado nem por um minuto sequer, até que estejas mais forte e saudável. Agora, vamos começar bebendo um pouco de água, pois logo virá a tua comida e tens que comer tudo. Prometes que vais se esforçar? Ela balançou a cabeça em sinal de afirmação, expressando um olhar de franca e vulnerável beleza. Todos estavam cientes que, devido ao estágio em que se encontrava a doença, as chances de cura eram bastante remotas. Mas não perderia a esperança e nem tampouco pensaria na terrível possibilidade de perdê-la. Minha vida sem ela não teria mais sentido. Nos 2 dias que se seguiram, eu fiquei ao seu lado fazendo tudo o que o doutor havia me instruído. Entretanto, a doença se tornava cada vez mais grave, consumindo-a lentamente e torturando-a com fortes crises de febre e dores no corpo. Tentava controlar-me para não expressar o que estava sentindo ao vê-la naquele estado. Doía deveras em mim presenciá-la sofrendo tanto assim. Mas, poucas vezes em que ela adormecia, encostava-me à cadeira ao lado da cama e procurava chorar calado, para que ela não acordasse e me visse naquele momento de agonia. Contudo, quando Ellen estava acordada, tentava tornar aquelas horas menos sofridas, acariciando a sua frágil mão e os seus cabelos, relembrando as nossas maravilhosas experiências. Cada vez que contava um momento em nossas vidas, percebia que a sua fisionomia melhorava, como se ela viajasse no tempo, e lá não existisse nem dor e nem agonia, apenas felicidade. Porém, por volta das 4 horas da manhã do 3º dia, observei que a sua dificuldade para respirar aumentara e já a impedia de dormir. Então aproximei-me e vi a aflição em seu olhar, que implorava por ajuda apesar da força que insistia em demonstrar. Meu amor, estás te sentindo bem? Desejas alguma coisa? Eu quero ver as crianças, balbuciou ela. Claro, querida, assim que elas acordarem, eu as trarei. Por favor, Nelson, eu preciso vê-las agora. Assenti para ela, levantando-me e indo ao quarto das crianças, mesmo achando estranho seu pedido. Na verdade, eu tinha medo, agora mais do que nunca. Podia pressentir algo horrível, por mais que me recusasse a imaginar. E no corredor, parei, cerrei as mãos, levando-as ao meu rosto, inclinei a cabeça para baixo e, concentrando-me, orei a Deus. Senhor, livre-me desse sofrimento. Eu a amo demais. Por favor, leve-me em seu lugar.
Eu ofereço a minha própria vida para vê-la com saúde novamente. E depois de alguns minutos, reuni forças, enxuguei as lágrimas e fui ao quarto das crianças acordá-las. Depois as conduzi para verem a mãe. Os 3 se aproximaram da cama e a beijaram na face com carinho. Ellen os abraçou e falou sobre o amor que sentia, deixando claro para eles que o maior ensinamento que uma mãe pode transmitir ao filho é o verdadeiro valor do amor, da fraternidade e da união, sem esquecer que o companheirismo entre eles seria fortaleza para fazer sobreviver a integridade da família. Independentemente do que viesse a acontecer, ela sempre estaria acompanhando-os e amando-os em todos os momentos das suas vidas. As crianças choravam baixinho, vendo a mãe naquele estado. Elas não compreendiam toda a gravidade do problema, mas podiam sentir em seus corações. Por fim, ela impediu para eles não ficarem tristes, porque tudo ficaria bem. Depois beijou-os novamente e eu os conduzi de volta ao quarto. Ao sair do quarto das crianças, fui acordar o Dr. Brown, que estava dormindo naquela noite em minha casa. A esta altura, todos haviam acordado com a movimentação e aguardávamos em silêncio, enquanto ele a examinava. Tentava espantar qualquer pensamento ruim que aparecia, mas quando o doutor levantou a cabeça e os seus olhos encontraram os meus, vi num único aceno que nada mais poderia ser feito. Sua expressão deixou-me inerte, petrificado. Só podia ser um pesadelo. Ao perceber a minha reação, ele se retirou do quarto e pediu que os outros o acompanhassem, deixando-nos a sós. Entreolhamo-nos em silêncio, como se esse fosse a única forma de comunicação encontrada para aquele momento agonizante. Ajoelhei-me ao lado da cama, segurei as suas mãos e deitei a minha cabeça em seu peito, enquanto ela acariciava os meus cabelos. Ouvi os batimentos do seu coração e suplicava para que ele não silenciasse. Assim, ficamos por alguns instantes que para mim seriam eternizados. Quando o dia começou a nascer e os raios do sol começaram a penetrar pela janela, Ellen olhou-me profundamente e falou: Querido Nelson, desejo te fazer 2 pedidos. Não queria acreditar no que estava acontecendo. Era muito triste. Busquei reunir coragem e disse: Meu amor, tudo o que desejares. Leve-me para a varanda, por favor. Eu desejo ver o nascer do sol, como fazíamos antes, lembras? Sinto que eu preciso ter essa sensação novamente. Pediu ela com a voz fraca. Sim, meu amor, eu vou levá-la agora mesmo. Respondi sem hesitar. Assim, coloquei-a nos braços e fomos à varanda, onde sentei com ela em meu colo. Realmente amávamos contemplar aquela paisagem, cuja paz e beleza inundava os nossos corações. De lá, podíamos ver o sol surgir entre as montanhas e sentir o perfume das flores espalhadas por todo o campo. A natureza é, sem dúvida, uma obra divina. E nada pode ser mais majestoso. Aquele momento eu queria que fosse só dela, como um presente de Deus. Por isso permaneci em silêncio, segurando com cuidado aquele corpo já tão frágil. Só quando percebi que o seu corpo estremeceu, perguntei: Meu amor, qual é o teu outro desejo? Ela fitou-me com as suas feições angelicais e olhos apertados e revelou: É algo que vai exigir um pouco de sua paciência e dedicação. Mas primeiro me prometas que vai aceitar. Diga, minha amada, vivo para o nosso amor, por isso farei tudo o que desejares. Nesse instante as lágrimas escorreram dos nossos olhos. Sabíamos que aquele momento era o começo do fim. Prometas que não farás nada contra ti,
quando eu partir, e também que encontrarás uma outra mulher que possa amá-lo e cuidar bem dos nossos filhos, oferecendo-te novamente uma família. Fiquei surpreso com o que ouvira, tamanha era sua preocupação comigo e com os nossos filhos. Mas eu tenho certeza dos meus sentimentos e jamais eu teria outra mulher, pois o meu coração só reconhece uma dona, e ela serei fiel para sempre. Então confessei: prometo, adorável amor meu, que não farei nada contra mim e também que cuidarei bem dos nossos filhos. Mas eu não posso prometer que procurarei outra mulher, porque a minha alma e o meu coração só reconhecem e reconhecerão a ti como meu único e verdadeiro amor. Agora, por favor, permita-me revelar um pedido que é mais um desejo suplicante de alguém que só descobriu a felicidade e o sentido da vida por ter conhecido e vivido ao seu lado. E já bastante emocionada, Ellen disse: revele-me, querido. Ellen, promete-me que, independentemente do tempo, lugar ou distância, encontrar-nos-emos novamente para viver tudo o que aqui não conseguimos. Meu amor, eu necessito dessa certeza, pois será ela o meu guia, minha razão de viver, e será nela que depositarei toda a dor, a angústia e a solidão da tua ausência. Aqui, diante de ti e certamente de Deus, eu confesso aos quatro cantos que não descansarei enquanto não te reencontrar. Se for preciso, removerei montanhas, enfrentarei os piores tormentos que um homem pode sofrer e encararei o frio da solidão por séculos, se preciso for, até o dia em que, por direito divino, receberei de volta a minha vida e felicidade, ou seja, o dia em que te terei em meus braços novamente. Até lá, sobreviveremos aos tempos com uma única certeza, aquela que jamais será calada, a do amor eterno. E chorando, por alguns segundos abraçamo-nos, como se nada, nem mesmo o pensamento pudesse transpor aquele laço de união. Ela, já sem forças, balbuciou para mim: eu te juro, meu amor, que estarei te esperando num lugar tão belo quanto este diante de nós, reafirmando e consagrando ao Senhor de todas as coisas a pureza e a força do nosso amor. Dizendo isso, ela soltou um singelo sorriso meigo e os seus olhos começaram a se fechar. Em seguida, senti de sua mão devagar ir alargando a minha. Apavorada, eu gritei: não, por favor, não me deixes, apertando-a contra mim. E depois, meneando minha cabeça de um lado para o outro, desesperadamente, como se ela ainda pudesse ouvir-me, murmurei, repetindo: não, não vás, meu adorável e único amor. Contudo, a minha tentativa tinha sido em vão, pois ela havia partido. E segurando a tua delicada cabeça, aproximei os meus lábios da tua face cândida e beijei as tuas lágrimas ainda quentes, pronunciando baixinho minhas últimas palavras naquele momento: eu sempre te amarei. Algum tempo depois, o Dr. Brown nos encontrou no mesmo lugar, imóvel. Fitava o horizonte em silêncio, segurando-a. Não pensava em nada e não conseguia ouvir ninguém. Eles tentavam convencer-me a largá-la dos meus braços, mas eu estava estático, sem reação nenhuma. Foi então que, aos poucos, eu comecei a ouvir Elizabeth falar para mim que era preciso prepará-la para o funeral, pois nada mais poderia ser feito. Assim, levantei-me com ela em meus braços. Entrei no quarto colocando-a sobre a cama, dei um beijo em sua testa com ternura, afaguei os seus cabelos por alguns instantes e saí sem falar nada. Os sentimentos eram confusos, conflitantes. A angústia e o vazio apenas me confirmavam que nada mais fazia sentido. Montei no cavalo
e segui estrada fora, sem rumo e sem direção. Tudo o que eu queria era fugir, gritar ou pelo menos sentir o vento bater forte em meu rosto, fazendo-me acreditar que ainda estava vivo. Enquanto eu corria, eu pensei na sofreguidão de todas aquelas pessoas que conhecemos e que sofrem com a perda dos entes queridos, as quais muitas vezes nós ignoramos. Pensei também na amargura de minha mãe ao perder o meu pai, pois até aquele momento nunca havia compreendido o tamanho da falta que ele fazia para ela. Dificilmente alguém conseguirá entender a totalidade dessa situação até o dia em que fizer parte dela. Cavalgando, eu fui em direção ao monte onde um dia li uma carta que ela havia deixado para mim com o seu amuleto da sorte. E lá relembrei os momentos que fizemos minha vida mais rica e em todos eles, Ellen era a personagem principal. A tristeza e a dor de perceber que ao voltar para casa nunca mais a encontraria sufocava-me e deixava-me atordoado sem saber o que pensar. Senti um aperto forte no coração, apenas queria ficar sozinho e assim aconteceu. No início da noite eu retornei. Estava muito abatido. Entrei rápido e fui direto para o meu quarto. Olhando ao redor, eu podia perceber a sua presença. Lá estavam seus pertences, suas roupas, perfumes e presentes que lhe dei durante os maravilhosos 14 anos que vivemos juntos. Em cima do criado mudo estava o vaso onde ela costumava colocar as rosas que lhe trazia todos os dias quando retornava do forte. Agora ele estava vazio, sem vida, como eu. Em meu pescoço estava o amuleto que ganhei dela para me proteger, mas não precisaria mais dele. Desse modo, guardei-o dentro do baú. Sentei-me no chão, num canto próximo à cama, e com as mãos na face eu chorei. Cada lágrima que caía refletia a minha inutilidade diante da situação e o quanto somos estúpidos em pensar que podemos controlar a vida. Basta surgir a presença da morte para entendermos que nada somos e nada podemos fazer. Alguém bateu na porta e perguntou se estava tudo bem comigo. Respondi que sim. E assim seguiram-se vários dias sem que eu saísse do quarto. A comida ficava sempre numa bandeja ao lado da porta. Quando desejava comer alguma coisa, eu pegava e trazia para dentro. Fechei-me naquele pequeno mundo até o dia em que recebi a visita de Aaron, que aproveitou o momento em que fui pegar a bandeja para entrar no quarto. Nossa conversa foi rápida, cerca de meia hora, mas para mim tempo suficiente para ver o quanto estava sendo egoísta, desprezando os meus próprios filhos e achando que a minha dor era maior que a de todos. Como uma criatura tão pequenina poderia ser tão sábia e sensível? Foi necessário e gratificante vê-lo naquele momento. Quando terminamos, abracei-o e decidi voltar a viver. Mas antes, precisava fazer algo muito importante. Capítulo 8. O desabafo. Somente ela era capaz de abrandar o meu coração, com o seu jeito doce de ser. Vivi procurando-te, mesmo na época que não te conhecia, sem saber que estavas todo o tempo comigo, dentro dos meus sonhos. Tem certas coisas que ainda não consegui entender, por mais que me esforce. Como o destino pode nos presentear com a sua infinita bondade, conseguindo nos fazer tão felizes e depois, com uma frieza tamanha, separar-nos em nome de Deus. Se tínhamos que viver, por que não podíamos envelhecer juntos? Seríamos verdadeiramente felizes e mostraríamos a todos a felicidade divina através de respeito, humildade, companheirismo, alegria e amor. Tu foste tirada de mim,
como eu de ti, na hora que mais precisávamos um do outro. Desde aquele dia eu vivo a vagar em busca de uma explicação para tanta dor e solidão. Ó Deus, o que fizeste com teus filhos? Não tivemos nem a chance de desfrutarmos juntos toda a vida que ainda podíamos ter, de criarmos e termos mostrado aos nossos filhos e a todos aqueles que nos conheciam, não com palavras, mas sim com as mais puras atitudes através dos nossos dias. O quanto o amor pode representar claramente os teus próprios ensinamentos. Hoje nada sinto, apenas um vazio, ao ver as coisas e objetos que Ellen apreciava. Não tenho mais entusiasmo, nem mais o desejo de viver. Sozinha aqui eu estou. Só consigo perceber nos nossos filhos a materialização do nosso amor. Eles são tudo e a razão de estar aqui. Às vezes, e somente às vezes, eu sinto a tua mão acariciando os meus cabelos como fazias. Quando me encontrava sentado perto da lareira pensando, como eram suaves teus toques, que falta eu sinto de ti. O que fiz para merecer isso? Não me importaria se me tirasse tudo, dinheiro, propriedade, patente, mas não a Ellen. A Ellen não. Deus, como se pode viver sem o motivo de nossa paz? Eu pedi para não me trancares na mais agonizante das prisões, que é a solidão. Porém, me confinaste, Senhor, e este calabouço então. Peço-te que apresse o meu carrasco, porque não sei se terei forças para aguentar tal provação. Adorável Ellen, perdoe-me pela fraqueza. Eu jurei a ti que criaria os nossos filhos, tentando suprir a sua ausência. Mas é justamente a tua ausência que me consome, devorando-me aos poucos. Como fazem os impiedosos com os seus prisioneiros. Uma vez, disseste que quando se quer uma coisa com convicção, consegue-se. Era assim que tu enxergavas a vida. Preciso muito acreditar que existe vida após a morte. É nessa certeza que hei de me agarrar ao longo da minha vida, para um dia conseguir te ver novamente. Em teu leito de morte nós juramos que ficaríamos juntos, lembras? Não importando o tempo e nem a distância que tenhamos de percorrer. Onde quer que possas estar, minha amada, reafirmo o meu juramento. Não descansarei até te encontrar, e se após a morte não existir nada, então meu sofrimento se findirá junto comigo, e o nada será o meu consolo. Tem dias que posso sentir a tua presença observando-me ao lado da cama, acontecendo quase sempre quando eu estou angustiado e me sentindo mal. Parece loucura, mas se assim eu posso chamar, então é a loucura mais maravilhosa que um insano pode ter. É nessa loucura que me alimento do teu amor, nesta insanidade que consigo beber um pouco da tua presença, e é nesse devaneio que encontro forças para continuar vivendo. Acredito que nunca soubestes, mas sempre antes de me levantar, ficava a observar como dormias. Adorava contemplar o teu sono tranquilo e angelical. Era um verdadeiro momento de ternura para mim. E não resistindo, acariciava tua face com carinho, para não te acordar. E ao me levantar, eu sentia que estava pronto para enfrentar o dia, encarando qualquer dificuldade que pudesse aparecer em meu caminho. Sentia-me forte, tinha o meu porto seguro. Hoje eu sou apenas um barco à deriva, sem rumo. Teu cavalo, o King, parece que sente a tua falta. Não quer mais sair do estábulo. Não permite que ninguém mais monte nele. Sei o quanto gostava dele, mimando-o muito. Ficavas horas a fio escovando. Tudo farei para manter a tua memória em nossa família,
conservando e zelando as coisas que gostavas. Nossos filhos saberão sempre estimar a forte mulher que fora sua mãe, através das suas lembranças que manterei vivas entre nós. Perdoe-me, minha amada, por estar aqui diante do teu túmulo falando dos meus desalentos. Precisava de forças para aguentar. Sabes que tenho neste momento tão difícil de ficar forte aos olhos dos nossos filhos e dos outros. Mas sabes também que sempre confiei em ti, abrindo o meu coração. E tu estavas sempre dispostas a me ouvir e a ajudar com os teus sensatos conselhos. Por isso eu precisava desabafar, e eu sinto que me ouves. Assim sendo, amada Ellen, a única certeza que terei da morte é de te receber em meus braços novamente, e te verei num lindo jardim cheio de rosas e girassóis, e lá embaixo, bem perto de um tranquilo lago e debaixo de uma robusta árvore, haverá um banco de praça, e nele tu estarás me esperando, encantadora como sempre foste. E lá começaremos de onde paramos, porque foste, és e sempre serás o único amor da minha vida. E de joelhos, enquanto colocava as flores, por alguns segundos eu parei. Fechei os olhos, deixei que as ideias chegassem. E então eu pude sentir o vento frio do cemitério, através de sua linguagem sussurrar sutilmente em meus ouvidos, alertando-me que tudo que nasce morre um dia, mas renasce outra vez. Desta feita, sendo ilusão ou não, precisava continuar vivendo e acreditando. E tal revelação poderia ser verdade. Assim eu abri os olhos, levantei-me e retornei para casa. No caminho eu tomei uma decisão. Vou me dedicar mais a criar os meus filhos e cuidar da fazenda. Pedirei baixa da ativa e ficarei apenas lecionando na academia. Procurarei informar-me sobre os assuntos que expliquem a vida após a morte. Se preciso, viajarei para conhecer esses estudiosos e outros livros. Cheguei a casa, todos já aguardavam para jantarmos. Elizabeth, irmã mais nova de Ellen, ofereceu-se para ficar conosco cuidando das crianças até ajeitarmos tudo. Tentei explicar que ficaríamos bem. Não precisava fazer tal esforço, mas ela insistiu, e afinal, as crianças sempre gostaram muito dela. Não tive como evitar. Os dias foram passando, mas por mais vezes eu jurava que não sentia o passar do tempo. Contratei uma professora nova para a escola que havíamos fundado em nossa propriedade para ensinar os filhos dos camponeses, aqueles desfavorecidos que Ellen acreditava que tinha direito à escola, para um dia serem homens mais preparados e com condições de realizarem os seus sonhos e de terem uma vida melhor. Nossos filhos também estudavam com eles. Ellen fazia questão, não permitindo colocá-los nos colégios da cidade. Dizia ela que, além de estarem próximos de nós, estariam tendo um exemplo de crianças fortes que faziam daquela escola sua âncora de salvação para o futuro. E dessa forma, os nossos filhos passariam a valorizar mais o que tinham e cresceriam com mais humildade e determinação. E ela tinha razão. Os nossos filhos eram crianças fabulosas. Kate, com apenas 13 anos, sempre dedicada aos estudos e à culinária. Adorava fazer comidas diferentes, além de amar os animais, pois passava parte do seu tempo entre os cavalos e os cães. Será uma ótima fazendeira. Já Susan é forte, dedicava-se à música e à poesia. Lê todos os livros que trago, de filósofos a romantistas. Sensível e doce, vejo nela a face meiga de mãe. É a nossa filha encostada, a mais velha, com 12 anos. Aaron é o homem da família, tem 8 anos.
mas já age como um homenzinho. Tem uma personalidade forte. Foi ele que, sentindo que eu não saía do quarto após a morte da mãe, percebendo a porta aberta, entrou, pegou em minha mão, abraçou-me e disse: Pai, nós precisamos do senhor lá fora. Mamãe não vai gostar de encontrar o senhor aqui esse tempo todo quando voltar. E eu respondi: Aron, talvez a mamãe não volte mais. Ele me olhou como se quisesse entender o porquê e me perguntou: Por que não vai mais voltar? Ela está com raiva de nós? Não, meu filho. A sua mãe sempre nos amou e sempre amará todos nós. Só que ela fez uma viagem para um lugar muito, muito distante daqui. Mas sempre guarde, meu filho, esta certeza: a sua mãe ama muito todos nós. E ele afirmou e depois indagou: Sim, papai, mas um dia vamos poder visitá-la. O senhor nos leva lá? Meu filho, sente-se aqui. Eu vou te revelar um segredo. Um dia estaremos todos novamente juntos. Enquanto isso não acontecer, prometa-me que continuarás amando e lembrando de sua mãe como ela sempre foi. Eu prometo, papai, mas o senhor não vai viajar também? Se o senhor for, quem cuidará de mim e de minhas irmãs? Quando ouvi aquela pergunta tão inocente, mas tão profunda, o meu coração esmoreceu. Comecei a refletir, abraçando-o e afirmando-lhe que não os deixaria e não iria a lugar nenhum sem eles. O remorso havia chegado, pois, na noite anterior, no meu desespero, pensara na hipótese de me juntar a ela. Como poderia pensar nisso? Mesmo sofrendo, eu fui egoísta. Eu tinha 3 lindos filhos. Teria que pensar neles. E Aron me fez refletir e acordar. E a partir daquele dia eu voltei à rotina diária. É claro que com muito esforço, mas era necessário. O tempo seguiu o seu rumo. Vieram os meses, a única coisa que não passava era a solidão, e com ela um sentimento de vazio tremendo. E esse sentimento eu denominei de companheiro, pois ele passou a fazer parte de todos os momentos da minha vida. Hoje é um dia muito especial. Cal vai se casar. Fui convidado para ser o padrinho do noivo. A moça é uma pessoa boa e dedicada. É filha do prefeito. Cal e eu a conhecemos quando ainda éramos garotos. Certamente fará de Cal um homem muito feliz. A igreja está com muitos convidados. Chegaram familiares dos noivos, até de outros estados, mas a igreja tem bastante espaço, podendo acolher todas as pessoas. Era toda em estilo barroco e com a via sacra nas paredes, demonstrando a vida e a morte de Cristo. Casei-me aqui. Lembro-me bem. Todas aquelas pessoas observando-nos disseram que estávamos tão felizes que os nossos olhos não paravam de brilhar. Agora eu sei qual é o preço de uma felicidade. Por isso, se bem soubemos, aproveitaríamos cada minuto de nossa vida, principalmente aqueles que significam muito para nós. Bom, meu par é a Elizabeth, que além de ser a irmã de Ellen, é prima de Cal. Ela é uma ótima pessoa. Cuidou e cuida dos meus filhos como se fosse mãe. Ainda continua morando conosco, mesmo já tendo passado 7 meses após a morte de Ellen. Não me importo em tê-la conosco. Só fiquei um pouco preocupado de ela se achar presa e obrigada a ficar. Então um dia eu fui conversar com Elizabeth, dizendo-lhe que se desejasse ir embora, não haveria nenhum problema. Todos nós, eu e as crianças, compreenderíamos. Pedi para não se prender por causa das crianças, porque eu saberia lidar com elas. Por outro lado, sentiríamos muito a sua falta. A sua presença bondosa e dedicada já fazia parte de nossas vidas, além de ser uma excelente companhia para conversar.
Ela respondeu que sempre foi bem acolhida e respeitada pelos empregados e por mim. Além de ser adorada pelas crianças, é onde ela se sente gratificada, zelando e cuidando delas, sendo o mínimo que estaria fazendo pela sua irmã. Porque sempre que ela precisou de sua irmã, Ellen estava pronta para ajudá-la, nunca negando nenhum esforço. Disto ela jamais esquecerá. A cerimônia iniciou. O padre começou a falar palavras que consagram o casamento como uma união divina, palavras sábias e verdadeiras. O que Deus uniu, só Ele poderá separar. Senti tal verdade na própria pele. Hoje recuso a pensar em coisas tristes no casamento do meu melhor amigo, pois o tenho como um irmão. Nós passamos momentos difíceis achando até que morreríamos no campo de batalha. Sabíamos que naquele momento, que se um de nós fugisse do egoísmo ou medo, condenaria o outro à morte. Mas mesmo assim, continuamos defendendo e protegendo um ao outro até o último tiro de canhão. São nessas horas de decisões que descobrimos os nossos verdadeiros amigos. É por isso que ele merece que eu esteja aqui, feliz e orgulhoso por compartilhar desta noite, que é tão importante na vida dele. Nesta noite, encontrei também um velho amigo da família que mora na França, mas que está aqui visitando seus parentes, o Sr. Robert. Ele ficou sabendo do falecimento da minha esposa e, conversando comigo, falou-me de um assunto muito interessante. Na França, existe uma corrente de pensamento chamada Espiritismo, a qual tem recebido vários adeptos ao longo de toda a Europa, devido à seriedade com que é tratado o assunto. Seu fundador, Allan Kardec, morto há alguns anos, era homem muito culto e respeitado. Ele acrescentou que esta crença tem como finalidade mostrar-nos, dentre outras coisas, que existe vida após a morte, que a morte é apenas uma passagem para outra vida. Na verdade, ele parecia ter sido enviado por Deus, pois eu fiquei muito interessado em saber mais sobre o Espiritismo. Talvez, através dessa crença, eu consiga encontrar uma resposta para o que me aconteceu e um caminho para reencontrá-la. Marquei uma visita em sua casa no outro dia, já que ele confessou ser adepto e ter consigo alguns livros. A festa do casamento se prolongaria a noite toda. Fui falar com os noivos, desejando-lhes boa sorte nessa nova jornada, e me despedir. Eu estava na hora de retornar para casa. As crianças poderiam acordar e precisar de alguma coisa. De certo que elas estavam sendo observadas pela senhora Rose, a nossa governanta, uma senhora muito aplicada. Foi ela quem me entregou a carta de Ellen, quando seu pai a havia mandado para o internato. Nunca esqueci aquele gesto da senhora Rose. Mesmo arriscando o emprego, ajudou-nos, acreditando no nosso amor. Por isso, quando casamos, ela quis vir morar e trabalhar em nossa casa. Ela sempre teve Ellen como uma filha. Depois da morte de Ellen, ela me confessou que nunca viu um amor tão bonito e honesto como o nosso. Éramos diferentes das outras famílias, pois eu sempre conversava com Ellen antes de tomar qualquer decisão, o que demonstrava respeito. A senhora Rose ainda me confessou que Ellen, numa tarde, quando estava doente, confidenciou-lhe que amava muito duas coisas na vida. Uma era os seus filhos e a outra era a mim, e não saberia o que fazer se Deus me tirasse de junto dela, mesmo na velhice, porque não saberia viver com a minha ausência. E se alguma coisa de ruim acontecesse a ela, que a senhora Rose prometesse tomar conta de mim e dos nossos filhos. Meus parabéns, Cal, disse eu a ele, e continuei.
Que os recém-casados sejam felizes, celebrando sempre o amor nessa nova trajetória na vida dos dois. Cal deu-me um abraço forte e falou-me: Nelson, muito obrigado por estar aqui, meu grande amigo. Só gostaria de te pedir que pensasse mais um pouco na sua decisão de deixar a ativa e ficar apenas lecionando. És ainda muito jovem para se aposentar, abrindo mão da tua carreira militar, e também porque és um dos oficiais mais competentes que já conheci. Sem dúvida nenhuma, todos perderemos com isso, além de deixar de estar em contato com o meu melhor amigo. Sabes que somos como uma família. Cal, essa decisão já é um fato consumado em minha vida. Vou sentir muita falta de todos. Tens consciência que juntos choramos e sorrimos, brigamos e vencemos. Deus sabe o quanto foi difícil essa decisão, mas é necessário. Eu preciso buscar outros horizontes e também dar mais atenção aos meus filhos. Tu, amigo, sabe que a nossa profissão nos faz correr risco todos os dias. E eu não posso mais me dar o luxo de me ferir ou ser abatido por uma bala numa missão. Cal, por outro lado, eu estarei em contato contigo na academia. Dei-lhe um abraço forte novamente e, finalizando a nossa conversa, despedi-me e com Elizabeth retornei para casa. No outro dia eu fui ao encontro do Sr. Robert e, ao chegar, ele me pediu para sentar e colocou um livro em minhas mãos e disse: Caro Nelson, estás aqui não só pela tua curiosidade, mas principalmente por resposta sobre a morte de tua mulher. Estou certo? Preciso alertar-lhe que este livro e no Espiritismo encontrarás o que procuras, mas para isso será necessário que tenhas paciência para entender os conceitos e as ideias por eles divulgados. É preciso compreender para crer, e para tanto leva tempo. Estás disposto? Senhor Robert, eu só conheço uma verdade, e esta consiste na certeza que a reencontrarei. A minha intenção maior de conhecer tal crença é porque eu preciso compreender melhor os mistérios e os caminhos do mundo dos mortos. E para isso, pode levar o tempo que for necessário. Ele então me respondeu: muito bem, e orientou: Caro Nelson, leia este livro e depois poderemos conversar. Ficamos mais algum tempo conversando e depois tratei de retornar para casa a fim de começar a ler o livro. Já em meu quarto, sentei-me colocando-o sobre a escrivania e imediatamente comecei a lê-lo, prestando atenção e querendo conhecer tudo o que ali estava escrito. Eu fiquei impressionado com a forma clara e diferente de como eram explicadas as várias situações que aconteciam no nosso dia a dia. Parecia haver, em alguns casos, regras compensatórias e, em outros, uma misteriosa ligação com os fatos que nos aconteceram e com o que acontecerão conosco. Estamos ligados a essa vida ou a outras vidas que supostamente havíamos vivido, onde qualquer decisão ou ação que tomemos, receberemos as suas devidas consequências e responderemos por elas. Outra coisa que mais me chamou a atenção foi saber que já vivi em outras vidas e viverei em outras mais. Somos espíritos e estamos em um corpo. Quando morremos, o nosso espírito se desprende do corpo, ficando ainda vagando perto das coisas e pessoas que amávamos, e será preciso tempo e um outro espírito esclarecido como um anjo da guarda, pelo que pude entender, para ir aos poucos orientando e mostrando nosso caminho a seguir, até que ele, o espírito desencarnado, conscientize-se e parta para um outro lugar, mas com a certeza que um dia retornará. E de certo, próximo daquelas pessoas que juntos viveram com ele na vida anterior. Eles denominam esse processo de desenvolvimento espiritual. Preciso refletir sobre essas ideias, pensei. O mundo em que vivo é tão diferente desse mostrado.
Será possível haver uma lei de causa e efeito tão eficaz que não deixa passar nada? Quero acreditar em tais verdades, porque estaria certo que na próxima vida encontraria Ellen e todos os meus filhos sendo novamente uma família. No entanto, eu preciso ser cauteloso no que eu acredito, para não me iludir. Dei uma pausa, alguém estava batendo na porta e fui ver quem era. Um momento, eu disse. Quando eu abri, avistei a minha filha Kate e perguntei: Kate, minha filha, o que houve? Ela respondeu: Papai, eu preciso falar com o senhor. Claro, entre e sente-se aqui na cama. Agora me diga, o que lhe preocupa, minha filha? Kate então falou: Sonhei ontem à noite com a mamãe e nós conversamos. Ela me pediu que lhe entregasse isso. Ela abriu a mão e lá estava o meu cordão de ouro com uma cruz, o amuleto que Ellen havia presenteado há muito tempo. Vendo aquele amuleto em suas mãos, eu fiquei perplexo e assustado. Assim eu perguntei: Filha, como o encontraste? A mamãe me falou o lugar e pediu que o senhor voltasse a usá-lo. Esse amuleto tem um profundo significado que o senhor, papai, sabe muito bem qual é. A mamãe ainda pediu para lhe dizer que está num lugar muito bonito, que não se preocupasse com ela. Eu interrompi o que ela falava, ainda assustado indaguei: Kate, como estava sua mãe nesse sonho? De onde ela falava contigo, minha filha? Mamãe estava com um vestido todo branco, longo, e falava comigo dentro do meu quarto. Até beijou a mim e a Susan quando se despediu, como ela fazia antes de dormirmos, desejando uma boa noite. Susan não viu nada porque dormia. E pediu que o senhor não precisa procurar uma verdade que lhe dê certeza de encontrá-la novamente, buscando por esse mundo afora. A certeza que o senhor tem procurado encontra-se dentro do seu coração. Basta apenas acreditar nela e um dia ela se tornará realidade. Eu não entendi muito bem, papai, o que a mamãe quis dizer com isso, mas ela afirmou para mim que o senhor saberia do que se tratava. E finalizou, papai, dizendo que continuava amando muito o senhor e todos nós, e me pediu para agradecer a tia Elizabeth pelo que ela tem feito por nós. Depois a mamãe foi se afastando até desaparecer. Minha filha, fizeste muito bem em me contar teu sonho. É verdade, a mamãe, onde estiver, estará sempre olhando por nós, e nós devemos ser fortes e procurar ficarmos unidos para ela não mais se preocupar conosco. Kate, eu quero que não comentes com os seus irmãos, e quando tiveres outros sonhos com a mamãe, eu gostaria de ficar sabendo. Tudo bem, minha filha? Agora vamos jantar? Ela sentiu e, pegando em minha mão, fomos para a sala de jantar. Naquela noite eu fiquei imaginando como Kate sabia onde estava o pequeno amuleto, já que só eu conhecia o lugar. E por que Ellen não veio a mim, em sonho, passar essas informações? Acredito haver um bom motivo, apenas eu não consigo perceber. Talvez o Sr. Robert possa ajudar-me a entender melhor. Uma coisa para mim ficou muito clara: não devo mais procurar verdades pelo mundo afora. Ellen sabia o que dizia nesse sonho. Ela me deu a certeza que precisava com seu conselho. Eu conheço muito pouco sobre os mistérios do mundo, mas o pouco que sei me fará viver com a certeza de que, quando se ama de verdade, o amor se torna eterno. Amanhã eu verei o Sr. Robert, devolverei o livro e pedirei a sua explicação sobre o sonho de Kate. Pela manhã, logo cedo, lá estava eu ao encontro do Sr. Robert. A casa de sua tia ficava na cidade, onde ele estava hospedado. Antes de sair, eu encontrei os meninos e Elizabeth. Beijei-os e perguntei a Elizabeth se poderia caminhar um pouco comigo, para que pudesse trocar algumas palavras.
Ela acenou com a cabeça, aceitando. Começamos a caminhar pelo jardim. A manhã estava linda. Os pássaros cantavam sobre as árvores e o majestoso sol enviava os seus raios para embelezar mais ainda aquele amanhecer. Elizabeth me perguntou com curiosidade em suas palavras: Nelson, é alguma coisa com as crianças? Não, todos estão bem, é sobre mim. Hoje pela manhã, ao levantar e refletindo um pouco sobre a vida que eu tive com Ellie, eu pensei em eternizar o nosso amor e tudo o que vivemos. Assim, eu tomei uma decisão e vou precisar da tua ajuda. Afirmei para ela enquanto me observava com um semblante preocupado. Eu vou escrever um livro sobre Ellen, nossa história e tudo o que ela significa para mim e para todos nós. Sempre percebi que eras muito apegada à tua irmã. Com isso, eu sei que sabes muitas coisas a respeito dela, principalmente da juventude, além de conheceres bem a trajetória para que eu e a tua irmã pudéssemos um dia ficarmos juntos. Devo-te muito, Elizabeth. Eu estou sabendo que as pessoas maldosas comentam que somos amantes, mas nenhuma amante teria o carinho e a gratidão que tenho por ti. Pois mesmo tendo consciência dos boatos sobre a tua pessoa, continuastes conosco, fazendo de conta que nada estava acontecendo. Nos bailes e festas, os olhares injustos por parte de algumas mulheres pareciam condenar-te, mas continuaste sempre firme, provando para elas que, além de não haver nada entre nós, elas não teriam motivos e nem direito para questionarem ou julgarem a sua vida. E continuei. Tens convicção do grande bem que tu estás fazendo para todos nós? Acredito que não, pois estás tão envolvida em nos ajudar, acha tudo bem natural, mas volto a te afirmar, eu sou muito grato por tudo o que fizeste por nós, e em nome de Ellen, eu quero dizer-te que a minha casa é também a tua casa. Gozas de todos os direitos, principalmente em minha ausência. Tanto é que os empregados e as crianças sabem bem disso. Ela, emocionada com o que eu dissera, falou: Nelson, sempre soube que tu e Ellen se amavam. Nunca fui a favor da ideia do meu pai em casá-la com outra pessoa. Todo o tempo eu fiquei do lado de Ellen. Percebia, quando conversávamos, que se ela não se casasse contigo, com certeza ela não seria de mais ninguém. O amor que existia nela por ti estava claramente estampado em seus olhos e impregnados em sua alma. Quando papai faleceu, eu pedi que mamãe não continuasse a tortura que o meu pai fizera a ela. Assim concordamos em tirá-la do internato para que ela seguisse o caminho do seu coração. Esse é o nosso mais valioso caminho. De certo que sofremos. Contudo, a escolha mais importante que tomamos em nossas vidas é o caminho do amor. Claro que quando percebi a crueldade que papai tivera feito, proibindo que ele recebesse tuas correspondências, não pude me calar. Orientei Ellen a ir ao teu encontro, não importando onde pudesses estar. Seria melhor morrer com a certeza de ter tentado, mesmo sem saber o que poderia acontecer, do que passar a vida inteira se lastimando na incerteza de não ter ido atrás. Ela tinha um pouco de receio pelo tempo e por não saber qual seria a tua reação. Mas se Ellen não te amasse, ela nunca teria ido ao teu encontro explicar tudo. Por isso, não me deves nada. Quanto aos boatos, cessarão ao perceberem que não damos a devida atenção. Nesse caso, o tempo é o melhor remédio. Aliás, meu cunhado, o tempo sempre foi o melhor cicatrizante para grandes feridas. Fiquei admirado com a sua postura diante das situações. Não era à toa que elas eram muito parecidas. Tinham forte personalidade, além de serem pessoas adoráveis. Motivado, elogiei-a. Elizabeth tem vários dons e, dentre eles, uma sabedoria invejável
e uma grande compreensão sobre os fatos. Poucos que conheço nessa vida têm isso. Beijei-a na face com ternura e perguntei: ajudar-me-ás na elaboração deste livro? Ele significa muito para mim e é o mínimo que posso fazer pela memória e lembrança de alguém que sempre viverá em nós. Ela então falou: estarei à tua inteira disposição, meu cunhado, para ajudar no que for preciso, retratando bem a vida da minha irmã. Muito obrigada, Elizabeth. Sabia que poderia contar contigo. Agradeci e me despedi seguindo rumo à casa do Sr. Robert. Ao chegar, eu tentei ir logo ao assunto, tamanha era a minha ansiedade na esperança de compreender o que se passara naquele sonho. Sr. Robert, eu estou aqui para lhe pedir uma explicação sobre um fato ocorrido com a minha filha. Eu comentei, esperando ouvir a sua opinião. Em que posso ajudá-lo, Nelson? E então lhe contei o sonho de Kate com a mãe. Finalizando, eu perguntei a ele: Sr. Robert, sabe o que significa tudo isso? Acredito que a tua esposa usou do sonho para não assustar a Kate e poder, por ela, enviar-te uma mensagem. O fato de ela não ter te escolhido pode ter sido por dois motivos. Um, pela tua forte ligação com ele, e a tua ansiedade poderia atrapalhar a aproximação dela, já que ela desencarnou recentemente e ainda sofre influência desse mundo. A outra, talvez, com a aparição dela nesse momento, a ti aumentaria mais a tua dor e sofrimento. Nesse caso, preferiu ela encontrar uma pessoa que fosse mediadora e que pudesse passar todas as informações com inocência e tranquilidade suficiente para não te assustar. Então foi por isso, Sr. Robert? Faz sentido. Murmurei, baixando a cabeça. O Sr. Robert, percebendo a minha tristeza, continuou: caro Nelson, tua esposa deve estar num bom lugar. Certamente ainda continua o processo de recuperação e conscientização devido à sua passagem. Isso está sendo trabalhado através de outros espíritos guias. Posso afirmar que, pela doutrina, tanto tu quanto a tua esposa têm um resgate e provavelmente se encontrarão novamente. No Espiritismo, dizem que sou médium por sentir vibrações, e no teu caso em especial, eu sinto uma vibração forte, emanada de tua esposa para ti. Saiba que, mesmo estando ela longe, ainda continuará ligada a ti. Por isso, eu afirmo que será inevitável o encontro. Só não posso te dizer quando e nem onde, mas um dia acontecerá. E foi justamente essa mensagem que ela quis te dizer através da tua filha, para que não te desgaste buscando respostas ou caminhos para uma coisa que certamente acontecerá. Deves confiar no teu coração e viver a tua vida, pois a vida também te fará amadurecer para essa verdade. Tudo tem o seu tempo certo para acontecer neste mundo. Caro Nelson. Espero que sim, exclamei a ele e continuei. Esta é uma lição que eu preciso aprender. Muito obrigado por tudo. Sei que estás voltando para a Europa, mas manteremos contato. Agora eu sinto que eu preciso refletir um pouco sobre as tuas palavras, mesmo querendo acreditar nelas. Eu preciso refletir. Aguardem, a história continua.